Coríntios capítulo 11, versículo 17. Quem achou, diga amém. Diz assim: entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio. Pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, come em casa, para que, quando vocês se unirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Posso ouvir um amém? Eu quero que você incline a sua cabeça e por um instante repita após mim, diga: querido Espírito Santo, ajuda-me a compreender a vontade do Pai para a minha vida nesta noite, em nome de Jesus. Todos digam amém. Você pode fazer uma pergunta para essa pessoa que está do seu lado, dizendo para ela assim: o que você veio fazer aqui nessa noite? Estamos dispostos a ouvir a palavra de Deus? Estamos dispostos a quebrantar os nossos corações? Estamos dispostos a crer na palavra de Deus? Por que essas perguntas? Porque elas fazem a diferença nesse momento em que você se encontra aqui. Porque a maneira que você tratar esse momento, ele pode realmente impactar a sua vida e te trazer uma nova luz, um novo entendimento, e cooperar com o seu crescimento espiritual, com a sua caminhada com Deus, cooperar com a sua vida, a sua família. Tudo depende dessa maneira de como você vai encarar esse momento, com quanto temor você vai encarar esse momento a qual você deixou a sua casa, os seus afazeres para estar aqui. Isso é de grande importância, porque a mensagem ela é pregada para todos, mas ela é como uma semente lançada aos nossos corações, que penetra os nossos corações pelos nossos ouvidos.
Então ela vem como uma mensagem que é recebida ou é rejeitada, uma semente que pode ser roubada, sim, pode ser roubada. O inimigo trabalha para roubar a sua atenção, para roubar de você aquilo que hoje Deus vai lançar no teu coração, porque a semente que Deus lança no nosso coração, ela deve resultar em fé, em mudança de atitude, para que a gente então possa colher o fruto dessa semente. Então é muito importante você trabalhar a sua vida nesse momento, para que nada roube essa semente, essa palavra que Deus vai liberar sobre o teu coração. Agora, se você não ouvir, não tem como crer. Então por isso a importância de você ouvir aquilo que está sendo falado, e não permitir que nada distraia você. A Bíblia diz que a nossa fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, ao ouvir a palavra, ela deve gerar fé ao meu coração, mas se você for impedido de ouvir, não gerará fé. E aí você sai da mesma maneira que você entrou neste lugar. Um ambiente onde você deveria ser edificado, onde você deveria se aproximar de Deus, onde você deveria provar do Senhor. E aí você acaba não provando. Você está me entendendo, sim ou não? E eu quero que você permaneça comigo dentro desse texto, que nós estaremos compartilhando com você. Por que eu estou falando disso? Porque você veio aqui para me ouvir ministrar a palavra, certo? Você quer ouvir Deus falar. E aí de repente você pega a sua Bíblia na mão e você começa a ler lá em Jeremias. E aí você vira mais um pouquinho, vai lá para Esther. E aquilo que está sendo ministrado, você não está ouvindo. Você deve ler a sua Bíblia na sua casa, ter um tempo, mas aqui devemos nos concentrar naquilo que estamos ensinando. Você me entende, sim ou não? Porque senão não adiantaria, eu vim aqui para ouvir, mas eu começo a ler a Bíblia e ler em lugares aleatórios que não tem nada a ver com a mensagem que está sendo ministrada. Então imagine, você poderia fazer isso na sua casa? Concorda comigo, sim ou não? Então aproveite esse momento ao máximo, para que você possa levar para casa exatamente aquilo que Deus está derramando sobre a sua vida, para que o inimigo não roube aquilo que o nosso Pai preparou para cada um de nós. Quantos estão me entendendo? Digo amém. Então é muito importante nós termos essa compreensão. Tanto é que o texto que nós lemos, você deve ter compreendido logo de início, que estava havendo algo estranho no meio dessa igreja, porque eles se reuniam como igreja, mas não agiam como igreja. E o apóstolo Paulo chega a dizer que eles se reuniam para o mal. Eu falei isso aqui outro dia, imagine, você sair da sua casa, vir para a igreja, e essa reunião ser para o seu mal. Olha a profundidade daquilo que nós lemos. Uma igreja que se reunia como igreja, mas aquilo que eles faziam não tinha nada a ver com aquilo que foram orientados a fazer. Então eles se reuniam para o mal, para pecar. Consegue imaginar algo assim? Você sair da sua casa e vir para uma igreja para pecar? Era isso que estava acontecendo com esses irmãos. Eles se reuniam para pecar. E nós vamos entender o que estava acontecendo. E ele vai então dizer, olha, em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio. Pois é necessário que haja, ele vai falar que é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. E no versículo 20, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Veja, aqui nós começamos a identificar qual era o problema. Qual era o problema? Entende? Porque ele vai falar de algo específico aqui. Ele não está tratando de
qualquer tipo de pecado. Ele estava falando da prostituição, do adultério. Não, não é isso. Não é isso. E você vai entender na leitura do texto, para que você nessa noite compreenda de uma maneira mais clara o que significa a ceia, o porquê da ceia e o porquê que Cristo morreu naquela cruz por mim e por você. Eu preciso entender com clareza para que eu acerte naquilo que eu vou fazer, para que eu faça com a fé correta, com a consciência correta. Quantas pessoas que vão orar e não têm consciência nem do que essa oração representa diante de Deus, e ele ora de uma maneira tão vazia e fria, não compreendendo o preço que foi pago para que ele pudesse ter aquele momento e Deus pudesse ouvir a oração dele. Então a falta de compreensão, preste muita atenção nisso, a falta de compreensão de coisas simples tem roubado de nós algo tão poderoso e tão precioso que nos foi dado por meio daquilo que o nosso Senhor Jesus realizou naquela cruz. A maior expressão de amor que o homem pôde conhecer é alguém dar o próprio filho em favor de outras pessoas que não mereciam que certo favor, ato fosse feito. O amor de Deus não dependeu de nenhuma resposta humana para que fosse expressado, nenhuma. Ele expressou o seu amor, declarando: eu amo a minha criação. Então, quando Deus fez isso, não havia nenhum tipo de mérito que podia, na vida do homem, que podia levá-lo a fazer tal coisa. Não havia. Então ele demonstra tamanho amor, e ainda nós temos o capricho de fazer algumas orações: Senhor, prova que o Senhor me ama. Senhor, se o Senhor fizer aquela ali, eu vou ter certeza de que o Senhor me ama. Olha que oração mais infeliz, porque ao fazer isso, você pede uma prova de amor, que já lhe foi dada. Você está me entendendo? E olha que prova, olha que expressão de amor, que foi dada ao homem pelo seu Criador. Ao compreender, eu começo então poder usufruir daquilo que me foi entregue, porque a fé começa a crescer no meu coração. A parábola da semente, do semeador que saiu a semear, chega num ponto em que ele fala que a semente cresceu, germinou, que o solo era bom e que deu fruto 30, 60 e 100 por um. E aí quando ele explica a parábola, ele vai dizer que esses que frutificaram a 30, 60 e 100 por um, foram aqueles que ouviram e compreenderam a mensagem. Eu preciso compreender. Você me entende? Aí a fé se torna algo claro em meu coração. Então quando eu olho para esse texto, eu entendo que o apóstolo Paulo, ele está falando exatamente do momento como esse, que eles se reuniam para comer, eles se reuniam para cear, e naquela época cada um trazia o seu alimento, não era apenas um pão, não era apenas um cálice que era repartido, não, havia uma ceia, realmente, cada um trazia. Só que aí entra algumas questões. Aquele momento de reunião, de comunhão, diga comunhão, era onde eles teriam comunhão uns com os outros, porque eram igreja. E eles também expressariam, veja, o significado ou o que fazia com que eles estivessem unidos como igreja. Então ali havia o sentido de ter comunhão como igreja e de lembrar do propósito inicial que fez com que eles se reunissem e se tornassem igreja.
E é isso aqui que está sendo tratado. E aí então ele continua dizendo, olha, assim, ele diz, né, que cada um, aqui ó, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros, assim enquanto um fica com fome e outro se embriaga. Então imagine, as pessoas que tinham mais, eles traziam os alimentos, sentava lá, com o outro que tinha também bastante, ó, comia, e os outros, irmãos que não tinham condições, eles não tinham que comer, eles não tinham que levar, e o que esses irmãos que tinham faziam? Começamos a leitura, ele dizendo que havia o que na igreja? Divisões. E ele vem mostrar o tipo de divisão aqui. E ele então vai dizer, olha, será que vocês não têm casa onde comer e beber? Porque era isso que eles estavam fazendo. E ele continua, ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que não têm nada, ou os que nada têm. Não é isso que está escrito ali? Então veja, haviam pessoas que não tinham, e que não eram tratados como irmãos, como igreja de Cristo, porque aqueles que tinham e que se diziam ser igreja, deveriam cuidar desses irmãos que também eram igreja. Então não havia um momento de comunhão entre eles, havia uma divisão entre eles, dos que tinham condições e dos que não tinham, e esses irmãos então eram humilhados, por não terem. Você está me entendendo? Sim ou não? Era como se nós separássemos aqui nessa noite, esses irmãos aqui têm comida, e pegar aqueles que não têm e deixar de um ladinho, e esses irmãos que têm comida, todo mundo comendo, e aqueles irmãos que não têm ficarem ali no cantinho. Imagine se você fosse um desses que não tem nada, se nós fosse, como nos sentiríamos? Valorizados como igreja? Nos sentiríamos que tinham comunhão no mesmo corpo, que fazíamos parte do mesmo corpo? Nós iríamos nos sentir assim? Sim ou não? Não, iríamos nos sentir separados do corpo. Você está me acompanhando? E aí então nós continuamos o texto, e ele vai dizer, eu os elogiarei por isso? Certamente que não. E aí ele vai dizer, ó, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. A comunhão do partir do pão deveria lembrar que esse momento é possível, que eles eram igreja, estavam reunidos como igreja por causa de Cristo. Você está me acompanhando, sim ou não? E aí ele continua dizendo, falando a respeito do que Jesus havia feito. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. O que ele está dizendo? Que aquela reunião de comida e bebida teria o sentido de lembrar que eles são igreja, e que une eles como igreja, que eles fazem parte do mesmo corpo, é porque Cristo morreu na cruz e lhes deixou uma promessa, que viria buscá-los. Você está me entendendo? Então ali ele está demonstrando que tudo aquilo só seria possível, eles só eram igreja, eles só estavam reunidos por causa desse propósito, era o propósito daquela reunião. E aí continuamos a leitura do texto. Portanto, todo aquele que comer, aí ele começa, né? Todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Irmãos, no meu entendimento,
Ele está falando de comunhão. Quem é o corpo do Senhor? Quem é o corpo do Senhor? Quem? A igreja. Somos nós, aqueles que creram, receberam Cristo como seu Senhor e Salvador. Essas pessoas são a igreja. Eles se reuniam como igreja. Entende? Você está aí, sim ou não? Então veja, o que havia aqui, o que estava em jogo era o reconhecimento de quem eles eram e do que Jesus havia feito. É muito claro compreender isso quando a gente continua na leitura, que ele vai dizer assim, ó, examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Ele manda você se examinar e comer do pão e do cálice. Olha o resto da leitura. Pois quem come e bebe sem o quê? Discernir o quê? E qual era o corpo do Senhor? A igreja. Sem discernir o corpo, saber que aqueles irmãos fazem parte do corpo de Cristo, que nós somos igreja e que eles deveriam cuidar um dos outros. Você está me entendendo, sim ou não? Tem gente aí? Então quando eu olho para isso, veja bem, há uma compreensão de que o que estava ocorrendo é que eles não estavam reconhecendo que eles eram o corpo e que não estavam reconhecendo que aquele momento era por causa daquilo que Cristo fez na cruz. Então eles pecavam contra o corpo de Cristo quando eles humilhavam aqueles irmãos que não tinham nada para comer e eles não davam a comida para eles. Você está me acompanhando? Vamos continuar mais um pouquinho? Olha só, então ele vai mandar você se avaliar, cada um avalia a si mesmo, para você discernir o que você está fazendo, porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Se eu não tenho cuidado, devido se eu estou fazendo errado, fazendo do jeito que eles faziam, isso é condenação para a minha vida, porque eu estou pecando contra aquele irmão. Você está me entendendo? Pecando contra aquele irmão, estou pecando contra o corpo de Cristo, que é a igreja. Então eu preciso ter a consciência de que, como igreja, a minha obrigação é reconhecer os meus irmãos e partilhar com eles o pão, tratá-los à altura. Algo interessante para você avaliar. Você pode sair daqui e ajudar qualquer mendigo para a rua, mas se você não ajudar um irmão seu na fé, você não está cuidando da sua família na fé. E primeiro, nós temos que cuidar da família da fé, é isso que a Bíblia diz. Você me entende? Da família da fé. Não adianta nada eu querer cuidar do vizinho se eu não estou cuidando da minha casa. Você está me entendendo? Há muita hipocrisia envolvendo aquilo que deve ser feito ou a expressão de ajudar alguém, enquanto que às vezes um que está do lado dele está precisando, ele faz questão de ajudar um que está lá não sei na onde, bater uma foto e dizer eu estou ajudando. Consegue me entender? Não estou dizendo que todos que fazem isso fazem com essa intenção, pelo amor de Deus. Mas quantos que fecham os olhos ao seu redor para querer aparecer na desgraça do outro lá longe? Porque ao ajudar aqui do lado não gera ibope. Você está me entendendo, sim ou não? Tem gente aí? Então, ao olhar para esse texto, veja, eu quero que você compreenda hoje a questão da ceia. Quantas pessoas que já olharam para esse momento pensaram assim, eu estou em pecado, eu não posso tomar ceia. Vamos lá? Hoje então só vai tomar essa ceia quem não tem pecado nenhum. O que vocês acham? Está me entendendo?
Quem que não pensa besteira? Quem que não pensou nenhuma besteira hoje? Você está me entendendo? Não tenho pecado, irmãos. Não, você vai dizer assim, pastor, não tenho pecado nenhum. Vamos avaliar então todo o conteúdo da lei. Mas é simples, a gente... Poxa, será que tem alguém na sua vida que você não consegue conversar com a pessoa porque teve um probleminha? Mas se a gente fizesse isso aí aqui, acho que dá uns 90% de problema. Você está aí? Então veja, quando ele está tratando dessa situação, ele não está tratando para dizer assim, só pessoas perfeitas vão tomar a ceia. Não, ele está tratando para dizer, você deve saber o que significa. E o que esse momento, e como esse momento deve ser tratado. Se eles estivessem se reunindo, tranquilinho, um cuidando do outro, comendo, se alegrando e tal, eles estariam reconhecendo que são igreja, corpo de Cristo, tratando da maneira correta, e eles estariam lembrando daquilo que o Senhor fez. Porque o objetivo daquela reunião era Cristo. Diga assim, tudo é por Ele. Diga para o seu irmão assim, tudo é por causa dele. Tudo é por causa dele. Ele continua o texto, vamos lá. Eu quero terminar isso aqui só para a gente poder fechar com aquilo que Deus estava ministrando no meu coração. Portanto, todo aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes e vários que dormem. Ou seja, toda essa situação vai gerar nesse problema. Pessoas desesperançadas, pessoas fracas, até fisicamente, porque não tinham o que comer, enquanto deveriam ser cuidados. Entende? Então nós podemos até ter essa compreensão. E ele continua dizendo, mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Irmãos, o que faz com que a gente não receba juízo? O que faz com que a gente não receba o juízo de Deus? O que faz com que nós não recebamos o juízo de Deus? O que? Me ajude. Nós só não somos fulminados, só não somos ordenados para o inferno. A terra só não abre a boca para nos comer, porque Cristo é a nossa justiça. E quando eu creio nisso, Ele foi feito justiça por mim. Você me entende? Eu sou justiça nele. Consegue me entender? Então não existe juízo para quem foi perdoado. Então quando eu reconheço o que Cristo fez, eu estou recebendo o perdão de Deus sobre a minha vida. Então não há juízo, não há condenação. E o que eles estavam fazendo? Eles não estavam reconhecendo Cristo, não estavam reconhecendo a igreja como o corpo de Cristo, não estavam reconhecendo aquilo que foi feito na cruz. Porque o que a ceia fazia lembrar? A morte dele. Você me entende? Sim ou não? Quando eu pergunto, vocês ficam olhando para mim, com esses olhinhos aí, e não tem uma expressão de nada, eu falo, meu Deus, estou sozinho, ninguém entendeu nada. Mas se você fala sim, eu balanço a cabeça, eu falo, uau, estou no caminho certo. Você está me entendendo? Yes. Olha só, ele continua. Quando porém somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Ou seja, eu sou disciplinado para não agir como o mundo age, para não fazer como o mundo faz, como o mundo trata a igreja, como o mundo trata as pessoas. E aí na sequência ele vai dizer assim, portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem, olha só,
ele volta de novo no mesmo assunto. Quando vocês se reunirem, perdão, cadê? Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem, versículo 33, se reunirem para quê? Para quê? Para comer. Comer. Eles não estavam se reunindo para confessar os pecados. Tem gente que pensa assim: hoje é ceia, eu tenho que confessar todos os meus pecados. Não é? Ai meu Deus, Santa Ceia, eu vou confessar os pecados e... É verdade ou não é? Ai, não posso tocar na ceia de qualquer jeito. E, ai meu Deus, não sei se eu estou pecado ou se eu não estou. Algo que deveria ser feito com prazer, com alegria, com fé, lembrando do benefício que nós recebemos por meio do sangue de Jesus naquela cruz. Nós temos medo. Medo. Você consegue me entender? Sim ou não? Pastor, eu não tenho que ter medo? Não, você precisa ter temor. Entender que o seu irmão deve ser honrado e valorizado, independente do que ele tem ou não tem. O seu irmão deve ser tratado como igreja, independente do que ele tem ou não tem. E se precisar, você precisa colocar a sua vida à disposição para abençoá-lo. Para que a hora que você chegue nesse momento aqui, você chegue como igreja, sabendo que você está vivendo como igreja, que você se importa com a igreja, que você luta pela igreja, que você ora pela igreja, porque você tem comunhão com a igreja, porque você também é igreja ou faz parte da igreja. A comunhão com o corpo, e é isso que muita gente não quer ter. Muita gente não quer ter compromisso com outro irmão, nem com outro irmão, nem com outro irmão. Por isso que você vê um monte de gente querendo: eu sirvo a Deus na minha casa, eu sirvo a Deus, ou ele vive como alguém solitário para lá e para cá, porque não tem comunhão. Entende? E por que não tem comunhão? Por causa dos seus próprios interesses. Mas os meus interesses são interesses de Deus. Se fosse interesse de Deus, por causa de Cristo, você se unia. Porque se Ele é o propósito, por causa dele nós somos unidos. Já não tem mais judeus, nem gregos, nem gentios, todos se tornam um no Senhor. E essa foi a oração que Jesus fez, dizendo: Pai, eu oro para que eles, os discípulos, sejam um como eu e o Senhor é. E era isso que Deus ministrava ao meu coração. As pessoas chegam no dia da ceia ou diante da ceia e ficam pensando: não, tem pecado, não tem pecado. Ai meu Deus, eu fiz aquilo ali de errado, eu fiz o outro errado. E aí tem uns que nem vêm no culto de ceia. Entende? Nem vem no culto de ceia. Ai, se eu tomar ceia, ai meu Deus, eu vou morrer porque está escrito lá, ó, aqui, eu sou condenado. Você vê a falta de entendimento, o que promove na vida da gente. Eu fiz questão de acompanhar todo o texto para você conseguir enxergar o que isso está sendo falado. Porque se eu pegasse aqui, ó, se eu pegasse e lesse só isso aqui, ó: examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e do cálice, pois quem come do pão e bebe do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. O que você ia pensar? Eu preciso me examinar, deixa eu ver se eu tenho algum pecado aqui, consegue me entender? E você continuaria com uma visão egoísta, entende? Enquanto que na verdade a visão que ele está trazendo é a visão de igreja, comunhão com irmãos e comunhão com o Senhor. A última leitura, ela deixa muito claro: portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Essa era a ceia. Sabe quando você está lá na sua casa, você está doido de fome, e aí está esperando o seu filho, está esperando sua esposa, e a comida está ali pronta já,
e você está doido para comer. Já aconteceu isso aí? Tem gente aí? E aí você não esperou ninguém, você falou, vou comer isso aqui, eu estou com fome, e você fez lá a sua oração, obrigado Jesus, e comeu. Aí eu quero te fazer uma pergunta, você teve comunhão com a sua família nesse momento? Sim ou não? Não. O momento à mesa é um momento muito especial, então se você tem condições, senta na mesa com seu esposo, com seus filhos, se você tem esse tempo. Espere, procure administrar o tempo de todos para que vocês encontrem esse momento e se assentem na mesa juntos, um olhando no olho do outro, um conversando com o outro, entende? De vez em quando sai umas faíscas, né? Porque senta junto, mas é a melhor coisa sentar junto, entendeu? Olho no olho, conversar. De vez em quando um vai falar o que não deve, mas está ali, está em comunhão, isso é normal, entendeu? Consegue me entender? Uma hora, não gostei disso aqui, come isso aí, rapaz, larga a mão de reclamar, né? Entendeu? Então essas coisas acontecem na mesa, mas é comunhão. Você está me entendendo, senhor? Não? Então veja bem, é muito claro isso. Portanto, meus irmãos, quando vocês se unirem para comer, esperem uns pelos outros. Aí ele vai dizer, ó, se alguém está com fome, se alguém só veio aqui para matar a fome, coma na sua casa. Porque senão a reunião de vocês vai resultar em condenação. Se você vier, eu vou lá só para comer. Eu vou lá hoje só para tomar ceia. Está errado, irmão. Você não vem aqui, você vem aqui, tem que ter comunhão com irmãos. Se você está ruim com o irmão, você tem que ir lá conversar com ele. Você tem que abençoar ele. A gente precisa viver como igreja. Consegue me entender? Irmãos, por que pessoas não querem às vezes se aliançar com uma comunidade? Porque eles não querem ter comunhão com a igreja. Eles querem vir comer alguma coisa e ir embora para casa e acabou. Me entende? Quer vir comer, eu estava precisando disso. Vai embora para casa e esquece. Mas você percebe que a obra que Cristo realizou, Ele realizou essa obra para trazer o povo a uma comunhão. E o que é mais difícil, as pessoas terem comunhão. Não conseguem ter comunhão nem dentro de casa. Não conseguem. E aí, imagine a obra, é só uma obra divina que pode realizar tal coisa. Pegar um de um canto, um do outro, um do outro, um do outro, e poder unir essas pessoas para andarem dentro do mesmo sentido. Se não consegue andar nem em comunhão, imagine aqui. Imagine aqui. Que um é diferente do outro. Um respira diferente do outro, um usa perfume diferente do outro. A Edilane falou as mulheres cheirosas, né? Eu falei, os homens já não é tão cheiroso não. Pensei comigo ali no cantinho. Você está aí, tem todas essas diferenças, meu irmão, minha irmã. E que nós somos, por meio dele, unidos. Mas por que eu não me uno? Porque ele não está sendo o motivo da minha vida ou da minha caminhada. Olhe para cá, por favor. Com todo respeito, você que é nosso visitante, ou você que está aí pela primeira vez, ou você que vem de vez em quando, eu estou te ensinando aquilo que a Bíblia nos ensina. É para você avaliar a sua vida segundo a Bíblia. É para isso que a gente se reúne nesse lugar. Por isso que nós oramos, buscamos a Deus, estudamos a palavra para ter uma interpretação clara, limpa, que possa ser compreensiva ao seu coração e que gere vida. E todas essas coisas que eu estou compartilhando com você, eu duvido, se praticadas, ela não leva você a uma vida melhor. Quando eu orava essa semana, Deus trabalhava o seguinte ao meu coração. Veja bem.
Quando o homem peca, o que acontece com ele? Rompe o quê? A comunhão que ele tinha com Deus. Diga comunhão. Rompeu a comunhão. E o homem deixou de ter a comunhão com Deus. O que aconteceu? Ele deixou de ter comunhão com os outros. Sim, com a sua própria raça. E sabe onde nós vemos isso? Uma família, Abel e Caim. O que Caim faz com o irmão? Quantos conhecem a história? Ele matou o irmão. Isso porque tinha comunhão? Não. Porque não vivia comunhão. Quando você olha, por um homem entra o pecado. Primeiro Adão, a Bíblia fala, segundo Adão, Jesus. Por um homem o pecado é removido. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, nosso Senhor. Por um homem o pecado sai. Por que o pecado sai? Para poder gerar o quê? Gerar o quê? Comunhão. O homem é de novo conectado ao Pai, ao seu Criador. A comunhão é restabelecida. E que se a comunhão é restabelecida aqui, o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer com o próximo? A comunhão também é restabelecida. Então conseguimos nos unir. Porque tudo tem a ver com Ele. Porque nós só conseguimos nos tornar um, se for por causa dEle. Ele é o motivo da nossa união. E isso é tão forte porque espiritualmente, a Bíblia diz que quando alguém crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito de Deus vem habitar dentro dele. E o próprio Espírito testifica isso no coração da pessoa. Então nós somos ligados não por uma ação de carne, pai e filho, por alguém que ficou grávido, não, uma conexão maior e mais forte. Somos ligados por causa do Espírito de Deus que habita dentro de nós, que testifica que nós somos filhos de Deus. Então nos tornamos uma família eterna. Pessoas da nossa família podem não crer em Jesus e viverem a morte eterna. Viver a morte eterna. Estranho, né? Viver a morte eterna. Alguém da nossa família pode não crer e não ter a eternidade caminhando com Deus, como a Bíblia ensina? Pode. Mas aquele irmão que você olha para a cara dele, não vou com a cara dele. Lá no céu você vai dar de cara com ele. E aí? Ele se torna mais família do que a família que não creu em Jesus. Veja como é forte isso. Essa ação espiritual, aquilo que foi realizado. Você está me entendendo, sim ou não? Tem gente aí? Então, veja bem, diante desse texto, o que Deus trabalhava em meu coração, que quando alguém, preste muita atenção, quando alguém realmente confia a sua vida, a sua história, quando alguém realmente quer servir a Deus, e tem Jesus como seu centro, tem Jesus como seu tudo, tem Jesus como seu Senhor, ele vai ter comunhão com gente, vai ter comunhão com o corpo de Cristo, e ele vai se dispor em abençoar, auxiliar, ajudar, porque a fé dele está conectada àquele que é o cabeça e que guia tudo que vem após isso. Você me entende? Aí, pastor, por que eu não consigo ter comunhão com aquele irmão? E aí? Será que porque você não consegue aceitá-lo como irmão? Consegue me entender? Não fui com a cara dele, mas você nem conhece ele. Aí existe algo muito interessante, eu quero terminar com isso. A Bíblia chega a dizer que existem aqueles que são filhos das trevas e os filhos da luz. E ela faz essa separação dizendo que aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador são filhos da luz, e aqueles que não creem são filhos das trevas. Aí alguém vai dizer assim, pastor, mas tem gente que não crê e é melhor do que quem crê. Deixa eu dizer algo importante para você. A questão não está
nas obras. Ele está em uma fé que está sendo depositada no Senhor quanto ao perdão dos seus pecados. Quem não crê, ele está em trevas por quê? Porque ele não crê. Isso é ponto. Não importa o que ele faça. Ele pode ser bom, ele pode ser o que for. Ninguém pode ser salvo pelas suas obras. Nós somos salvos por meio da fé. Então uma pessoa que não crê, ela pode ser boa no top, no máximo. Ela vai ser reconhecida diante dos homens, ela vai ser aplaudida, vai. Mas ela não depende de Deus para aquilo que ela faz. Então ela não reconhece o Criador, ela não reconhece Jesus, ela não reconhece Deus. E essa é a condenação. Entende? Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas. Eles dependem de si mesmos para viverem a vida, a sua história. Eu não preciso de Deus. Ou ir para a igreja é para gente fraca, é para gente, entende? Então no contexto espiritual, trevas e luz é separado dessa maneira. Alguém que crê e alguém que não crê. Não importa se a pessoa é boa ou não. Consegue me entender? E vou dizer uma coisa para você: você não consegue pegar ela pela mão e levar ela para o céu. Não tem jeito. Porque essa fé, ela é pessoal. E a Bíblia é clara em dizer que nós somos salvos por meio da fé, da graça que foi manifestada sobre as nossas vidas por meio do que Cristo fez. E ponto. Você está aí? Vou dizer uma coisa importante para você. Tudo que eu estou dizendo é importante aqui. Meu relógio vai passando, a hora vai passando, eu vou ficando meio desesperado aqui, porque eu quero. Respira fundo. Dá uma enchida no seu pulmão. Alivia seu cérebro. Só é possível viver isso se nós estivermos inteiramente nele. E esse é o final da mensagem. Se você estiver em você, você continua seguindo a sua vida, mas se você estiver nele, você começa a se importar com gente, você começa a se importar com a igreja, você começa a querer cuidar de gente, você começa a querer falar de Jesus para gente, porque você está conectado nele. E aí ele começa a fluir por meio de você. Essa obra só pode ser feita por ele. Você me entende? E hoje nós temos uma mesa que está diante de nós, na qual nós vamos comer e tomar o cálice, lembrando que o corpo que é representado por esse pão é o corpo de Cristo, e que por meio dele nós nos tornamos igreja, um povo no qual nos importamos uns com os outros, abençoando uns e os outros, colocando à disposição aquilo que nós temos para socorrer, abençoar aqueles que não têm. Você me entende? Ah, pastor, esse negócio aí, meu irmão, essa obra flui com uma graça dentro do coração de quem se entrega, que você tem prazer nisso. Só se torna difícil, pesado, quando o coração não está nele, está em você. Porque quando está nele, o próprio Espírito traz a alegria de estarmos fazendo, de servindo, sabe, de orando, de se reunindo. É a alegria do Espírito Santo. Tanto é que quando você vem para a igreja, você volta para casa mais feliz. Verdade ou não é? Parece que só 3, o resto. Algo de Deus acontece. Entende? Algo de Deus acontece. Você vê gente voltando para casa curada, você vê gente voltando para casa aliviado, você vê gente voltando para casa feliz. E por quê, irmãos? Porque há uma ação de Deus dentro disso. Porque Deus nos atrai para vivermos a verdade dEle. E aqui nós precisamos entender que Ele é o centro de tudo, não você e não eu. E que se Ele for o centro da nossa vida, nós vamos deixar de olhar para nós e vamos olhar um pouquinho mais para os outros. Nos tornamos mais gratos com aquilo que nós temos. E ainda encontramos espaço para abençoar.
Eu entendo o que eu estou dizendo para você nessa noite. Eu não quero que você saia daqui hoje pensando assim: o que eu fui fazer naquele lugar? Meu irmão, você tem interesse em Jesus? Você tem interesse na palavra de Deus? É isso aqui. Saiu disso, nos tornamos egoístas. Porque o que Jesus mais trabalha no coração da gente, sabe o que é? É tirar o egoísmo de dentro de nós. O que mais Ele trabalha na vida da gente é tirar o egoísmo de dentro de nós. É o que mais Ele trabalha. E mais humilde você vai se tornar, não importa o quanto você conheça, mais humilde você se torna, porque você se torna mais dependente dEle. E quando você conhece que a graça dEle, o favor dEle te alcançou, você olha: eu não mereço nada disso. E aí você entende que os outros também não merecem, por isso que você vai dando de graça, você vai abençoando. É, pastor, aquele ali não merece, você não vai ficar mais não merece, você vai abençoar ele. Você está me entendendo? Sim ou não? Ei, você é convidado a viver uma comunhão com Deus que vai te levar a ver uma comunhão com as pessoas que você nunca viveu. E sabe o que vai acontecer com você? Olhe para cá, você nunca mais vai tirar proveito da vida das pessoas. Você nunca mais vai negociar indevidamente. Você nunca mais vai querer passar alguém para trás. Você nunca mais vai querer ganhar algo que é além daquilo que é justo. E sabe por quê? Porque o coração de Deus começa a bater lá dentro de você e você se importa com os outros. Não importa quem seja. Eu pegar o que não é meu? Não. Eu tirar proveito? Não. Eu passar o outro? Não. Eu crescer em cima da dificuldade do outro? Não. Misericórdia. Eu sei que a graça dele e o favor dele me alcançou, e que todos precisam disso, e que a minha conduta de vida está diante dele, que vê a intenção do meu coração. Consegue me entender? Que vê a intenção do meu coração. Ei, você hoje é convidado a uma mesa que está cheia de sangue. Consegue entender? Você é convidado a uma mesa que está cheia de sangue, para que você tenha vida, para que você seja livre do pecado, para que você tenha uma vida transformada, para que você viva a vida diferente que esse mundo não pode te dar. Ela é bonita? Essa aqui que a gente está vendo é bonita, mas pensa no altar feito de cruz, e o sangue vertendo, e aqui na nossa frente. Ele disse: este é o meu corpo e o meu sangue. Não era uma mesa bonitinha de flores, com bombom de chocolate, com pombinho de ouro. Pode falar se é de ouro, porque senão não tem mais depois. Está me entendendo? Ei, era uma mesa de sangue. Esse sangue que foi derramado para que eu e você tivéssemos comunhão de verdade, para que eu e você tivéssemos comunhão com Ele de verdade. Por isso que os 2 mandamentos resumiu tudo. Ele foi bem claro. O que ele disse? Ame a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a você mesmo. Toda a lei se resume nisso. Acabou. Viva isso. Agora, viver isso sem Ele, impossível. Porque em nós habita o pecado, só Ele pode nos libertar, limpar o nosso coração e nos motivar da maneira correta, para que tudo isso flua com um coração transformado, e você tenha prazer naquilo que é justo, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é bom, no amor, na bondade,
porque isso vem dele. Você está aí? Se coloque de pé, por favor. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. E nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Eu sei que foi pago um alto preço. Segure na mão da pessoa que está do seu Para lado que contigo e cante eu isso. fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Receba do poder de Deus sobre a sua vida. Redimidos por seu sangue, Isso, adore como igreja. lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. Levante a mão dessa pessoa. E na Força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos. unidos iremos andar. Sim, com toda a fé. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos Aqui que pagaremos. que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, Unidos. unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Com seus olhos fechados, eu quero que você ore pela pessoa que está à sua direita, à sua esquerda. Fale para Deus abençoar a vida dele. Fale para Deus abençoar a saúde dele. Fale para Deus abençoar a casa dele.
Ore por essa pessoa que está ao seu lado. Deseje como se fosse para a sua vida. Deseje como se fosse para a sua família. Deseje o socorro de Deus sobre ele, sobre ela. Oh Jesus, opera, Senhor. Opera, Senhor, com teu poder sobre este lugar. Opera, Senhor, com teu poder sobre essas vidas. Oh, Ramassui de canto, Lovanabasui de canto, Lovanabasui. Adora mais, Sui de canto, Lomanabasui. Oh, ore. Essa pessoa precisa da sua oração. Ela precisa da força de Deus que está na sua vida. Derrame sobre ela por meio do seu clamor, por meio da sua fé. Opera, Jesus. Opera, Espírito de Deus. Docorra mais, Ficou Basu e Andalabás. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, declare com fé. nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas E nos tentem com os nossos olhos em Cristo unidos unidos